Fala pessoal, vamos resolver mais uma questão sobre relação de equivalência. Vamos fazer a leitura. Dado um inteiro D, verifique que a relação definida nos inteiros por x relacionar com y, se e somente se existe um inteiro Q, tal que y menos x é igual a D vezes Q. Verificar que essa relação é a relação de equivalência, tá bom? Bom, quais são as observações importantes que o enunciado forneceu para a gente? Bom, o enunciado disse que foi dado um inteiro D. Então, esse inteiro D, já que ele foi dado, ele vai ser fixo, concorda comigo? Esse D ele vai ser um número fixo. Então, ele não vai mudar nunca. E na hora quando ele definiu aqui a relação, ele falou que para o x relacionar para o y, deve existir um inteiro Q, tal que y menos x é igual a D vezes Q. Então, já que ele disse que deve existir esse inteiro Q, esse Q ele vai variar, tá bom? Ele vai mudar aí, dependendo da situação. Então, esses eram pontos importantes de se destacar. Agora, vamos verificar se essa relação ela é de equivalência. Lembrando que para ela ser de equivalência, devemos verificar que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Então, vamos começar verificando se ela é reflexiva, tá bom? Para ela ser reflexiva, nós devemos ter todos os elementos do conjunto se relacionando com eles próprios, né? Isto é, devemos ter um x relacionando com ele mesmo, tá? Quaisquer que seja x pertencente ao conjunto em questão. Só que para o x relacionar com ele mesmo, pela nossa relação, tem que acontecer o quê? Tem que acontecer de existir um Q, né, na verdade. Ó, existir um Q inteiro, né, pela nossa relação. Ó, existir um Q inteiro. Tal que o segundo elemento menos o primeiro, que seria x menos x, ser igual a D vezes Q, tá bom? Que foi como foi definido aqui, ó, y menos x igual a D vezes Q. Só que aqui o x está fazendo o papel de y, né? Então fica x menos x foi igual a D vezes Q, tá? Isso aqui equivale a 0 ser igual a D vezes Q, tá? Então, para ser reflexiva, a relação quer saber se vai existir um Q tal que 0 é igual a D vezes Q. Existe esse Q. Só tomar Q igual a 0, né? Tomar Q igual a 0. Porque tomando Q igual a 0, nós vamos ter D vezes Q sendo 0. Então, tomando Q igual a 0, isso aqui fica uma sentença verdadeira, né? Então, essa relação é uma relação reflexiva, tá? Então, foi verificada aí a reflexividade. Vamos verificar agora a simetria, ok? Na simetria, nós vamos ter o seguinte. Na relação simétrica, nós devemos ter um x relacionando com y, deve implicar em um y relacionando com um x, tá? Para todo x e y pertencente ao conjunto em questão. No caso aqui é os inteiros. Ok? Então, como é que a gente prova isso? Que x relacionar com y implica em y relacionar com x. A gente faz uma provinha direto mesmo. A gente supõe aqui a nossa hipótese, né, e vamos chegar na nossa tese. Então, vamos supor esse e vamos chegar nesse, tá bom? Então, vamos lá. Suponha que x relaciona com y. Só que se x relaciona com y, acontece o quê? Vai existir um tal q, né, inteiro. Vai existir um inteiro q, né? Tal que o y menos x é igual a D vezes Q, né? E está até definido assim, ó, x relaciona com y quando existir um inteiro Q, tal que y menos x foi igual a D vezes Q. Está até definido lá. Desse mesmo jeitinho que está aqui, tá? Então, vamos supor isso e vamos chegar em que y relaciona com x, tá? Aí vai estar demonstrado que a relação ela é simétrica, ok? Então, vamos lá. Vamos pegar essa equação que a gente obteve e vamos multiplicá-la por menos 1. Então, multiplicando essa equação por menos 1, a gente vai ter o seguinte. Multiplicando por menos 1, o menos x que está negativo vai ficar positivo, vai ficar x, certo? E o y que está positivo vai ficar negativo, vai ficar menos y. E agora eu tenho que multiplicar o outro membro aqui por menos 1, né? Porque quando a gente multiplica uma equação por menos 1, devemos multiplicar ambos os membros. Então, multiplicando o segundo membro por menos 1,
a gente vai ter D vezes Q vezes menos 1, né? Mas eu posso escrever assim, ó, D vezes menos Q, tá? É como se eu multiplicasse só o Q por menos 1. Posso escrever assim, não tem problema, tá? Agora, repare que, como o Q já era um inteiro, ó, o Q já foi definido como um inteiro, menos Q também vai ser um inteiro, concordam comigo? Vai pertencer aos inteiros. Se ele também é um inteiro, ele vai ser uma constante, né? Ele vai variar, né? Bom, se ele vai variar, a gente pode trocar, né? A gente pode chamar ele de, sei lá, chamar de Qlinha, por exemplo. Pode chamar ele de Qlinha, né? Então isso implica o quê? Isso implica que x menos y é igual a d vezes Qlinha, tá bom? Com Qlinha pertencente aos inteiros. Só que você concorda comigo que isso daqui é exatamente y relacionar com x? Y relacionar com x? Concorda comigo? Por quê? Porque y relaciona com x quando aconteceu o quê? Quando existia um q, certo? No caso aqui, o Qlinha, né? Quando existia aí, então, um Qlinha, tal que o segundo menos o primeiro, ó, o x menos o y, foi igual a d vezes Qlinha. Lembra que eu falei que o d não muda? Ó? Então, o d aqui não está mudando. Então, isso tudo aqui implicou exatamente y relacionar com x, tá? Então, a gente começou supondo... conclusão, vamos dar a nossa conclusão. Nossa conclusão, a gente começou supondo que x relaciona com y, tá? Isso implicou exatamente no y relacionar com x, né? Por quê? Existiu um q, tal que x menos y, tal que x menos y foi igual a d vezes esse q, né? No caso, existia um q igual a um Qlinha. Então, está verificado aí que a propriedade ela é simétrica. Então, agora vamos verificar se ela vai ser transitiva, tá? Vamos verificar se ela é transitiva. Na transitiva deve acontecer de um x relacionar com um y e um y relacionar com z. Isso implica o quê? No primeiro relacionar com o último, né? O x relacionar com z, tá? Então, agora, nós temos duas hipóteses aí. Que o x relacione com o y e o y relacione com o z. E devemos supor essas duas coisas e chegar em x relacionar com z. Então, vamos verificar isso. Bom, supondo que x relaciona com y, o que vai acontecer? Vai existir aí um q, né? Vai existir um q tal que y menos x é igual a d vezes q, ó, igual está definido aqui em cima, né? Então, x relacionar com y vai equivaler ao quê? A existir um q inteiro, tá? Tal que x menos y, aliás, y menos x, perdão, deixa eu apagar aqui, tal que y menos x foi igual a d vezes q, tá bom? E agora devemos supor também que y relaciona com z, tá? Y vai relacionar com z também quando existir o quê? Já que eu já usei o q aqui em cima, como eu disse que esse q ele vai variar, eu posso trocar, né? Não posso usar q de novo, vou usar Qlinha então. Vai existir então um Qlinha pertencente aos inteiros, tal que o segundo menos o primeiro, né? O z menos o y, vai ser igual a d vezes Qlinha, tá? O d permanece intacto, né? Porque o d foi um número dado e o q varia, tá bom? Então, obtemos aí essas duas equações, né? y menos x igual a d vezes q e z menos y igual a d vezes Qlinha. Agora, vamos somar essas duas equações para ver o que acontece. Vamos somar elas duas, tá? Somando elas duas, isso vai implicar o quê? Bom, quando a gente somar ela, o y vai anular com esse menos y aqui, tá? Então, vai anular. Vamos ficar com o quê? Vamos ficar com z menos x, tá? Igual a d vezes q mais d vezes Qlinha, tá? Botando em evidência aqui, o d vai ficar d que multiplica q mais Qlinha. Só que q mais Qlinha são dois números inteiros, né? Igual está aqui, ó. Q e Qlinha são dois inteiros. Então, esse resultado todo aqui vai ser uma constante, né? Vai ser um número inteiro. Então, a gente pode até trocar por q duas linhas, tá bom? Daí, isso vai implicar o quê? A gente vai ficar com z menos x sendo igual a d vezes q duas linhas, tá?
com esse Q duas linhas pertencendo aos inteiros, tá? Aí você concorda comigo que isso é exatamente o x relacionado com z? Concorda comigo? Por quê? Pela definição da nossa relação, o x se relaciona com o z se e somente se ó, o segundo menos o primeiro, né, que seria z menos x, for igual a um d vezes q, né? O dele é fixo e o q ele pode variar, né? Aqui a gente utilizou q igual a q duas linhas, ó. Tá bom? Então, q duas linhas. E isso é exatamente x relaciona com z, né? Como a gente queria mostrar. Então, aí foi verificado a propriedade transitiva, tá bom? Com isso, a gente encerra o nosso exercício, tá? Então, foi verificada essa propriedade. E com isso, a relação ela é de equivalência, tá? É de equivalência. Está verificada aí, porque ela foi reflexiva, simétrica e transitiva, tá bom? Então, para esse vídeo é isso. Lembrando que eu vou deixar esse PDF aqui na descrição do vídeo, dessas anotações aqui. E vou deixar também na descrição indicações de outros canais que podem estar ajudando vocês em outras disciplinas, tá? São os canais de dois amigos meus. Meu amigo Rorito e Leuber. O Leuber está voltando às gravações agora. Meu amigo Rorito ele tá sempre postando um vídeo sobre álgebra linear e entre outras disciplinas aí. Então, para esse vídeo é isso e até o próximo.